de falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, Azevedo. Vasco hoje fechando a preparação para o jogo de amanhã contra o Água Santa, 8 horas da noite em São Januário. A gente sempre lembra, é jogo único. Amanhã eu também vou falar sobre isso, a gente vai martelar essa questão, porque é importante lembrar, não tem vantagem, empate leva a definição para pênaltis. A grande questão é, no meio de campo, Zé Gabriel ou Juan Sforza? O Zé Gabriel, que é titular com o Ramon Dias desde que ele chegou ao Vasco. A gente lembra, o Zé Gabriel, ano passado, nem estava nos planos do Vasco para permanecer para a temporada, mas acabou que o Ramon Dias recuperou o Zé Gabriel e foi titular e ficou no Vasco, renovou, enfim, foi mantido na equipe Cruz Maltina. O Juan Sforza é mais novo, é argentino, chegou recentemente. No fim de semana se aproveitou da suspensão do Zé Gabriel e foi titular. E vem arrancando elogios da comissão técnica nos últimos dias, desde que o Sforza chegou. Então fica essa dúvida para amanhã. A gente vai tentar, é claro, apurar no dia de hoje para projetar a equipe que joga amanhã. No demais, o time deve ser o mesmo, inclusive com o Adson mantido como titular no ataque com o Verratti e o David sendo opção. Mesmo o David tendo marcado mais uma vez, o Adson também, né? Mas aí fica como opção para entrar ao longo do jogo o David como uma composição de elenco e não o Adson. Nesse caso, o Adson titular junto com o Verratti. Essa é a possibilidade maior para o jogo de amanhã. Sobre o Cleiton, o atacante Cleiton, ele chega hoje por volta das 8 da noite no aeroporto do Galeão. Vai ser o último reforço do Vasco nessa primeira janela que fecha amanhã. E é importante frisar, como a gente vem falando desde o início, o interesse do Vasco é de compra dos direitos econômicos do Cleiton. Até passei as informações, 3 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Estou falando isso porque desde ontem estão circulando algumas informações de que o Vasco iria trazer o Cleiton por empréstimo. Mas não, ele vai ser comprado, os direitos econômicos dele, essa é a proposta. Os direitos econômicos serão comprados pelo Vasco. É claro, chega hoje à noite, vai fazer exames e a tendência é que até amanhã ele seja aí anunciado como o último reforço do Vasco nessa janela, até porque amanhã tem que inscrever. É o último dia de janela de inscrições nesse meio do ano, de contratações nesse início de temporada, depois só no meio do ano. E é importante falar também que o Vasco vai ter uma boa grana para investir no meio do ano, mais de 50 milhões de reais, mas por hora é isso. Pois é, Cleiton chegando, e o Vasco, pelo menos até o meio do ano, não traz mais reforços. Esse grupo é suficiente, na sua opinião, para chegar até a metade de 2024, Gabriel? Eu acho que o Vasco consegue levar até lá. Eu só fico com uma ressalva aqui, que é a seguinte: não sei se dá para levar até lá disputando, por exemplo, um Brasileirão por título. E de repente nem é esse o passo que o Vasco quer dar no momento, né? De repente o Vasco quer se manter na parte de cima ali, ver o que acontece. De repente o Vasco também aproveita uma situação, vendo que a gente precisa balancear aqui, que é a seguinte: o Vasco não tem Libertadores nem Sul-Americana. A gente viu ano passado, o Botafogo priorizou o Brasileiro no primeiro turno, o Palmeiras estava focado em Libertadores, o Flamengo estava focado em outra coisa, o Fluminense também, e o Botafogo disparou na frente. De repente o Vasco está pensando em um posicionamento similar. Só que eu acho que esse elenco ainda ficou com algumas brechas, caso não chegue mais ninguém, né? Realmente nesses últimos dias. Mas que o elenco fica com algumas brechas e de alguma forma me faz duvidar se o Vasco vai realmente, até o meio do ano, conseguir ficar lá na parte de cima. Lembrando que existe uma diferença grande entre disputar título e fazer campeonato tranquilo. Eu acho que esse elenco é mais do que suficiente para fazer um campeonato tranquilo. No ano passado, no segundo turno de Brasileiro, com os reforços que chegaram no meio do ano, o Vasco fez uma campanha de 7º, 6º colocado, se eu não me engano. Alguns foram embora, outros chegaram. Eu acho que o elenco ficou um pouquinho melhor até. Infelizmente o Paulinho se lesionou, o Jair se lesionou. Mas eu acho que dá pro Vasco repetir algo do tipo. Uma campanha ali pra ficar em 6º, 7º lugar. E aí, se você consegue se manter numa primeira página de tabela, você vai ao mercado novamente no meio do ano e reforça ainda mais esse elenco pra, quem sabe, dar um sprint em Campeonato Brasileiro ou até em Copa do Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer com o Vasco até lá na Copa do Brasil. Então acho que é isso. Acho que o mais importante pro Vasco é dar passos ali tranquilos. Ano passado lutou contra o rebaixamento. Esse ano o importante é fazer um campeonato tranquilo. E aí entender o que o campeonato oferece. De repente tudo dá muito certo, como deu pro Botafogo no primeiro turno do ano passado, e você vai disputar o título. De repente não dá tudo certo, mas você consegue se manter numa zona intermediária e depois se reforça de maneira inteligente. Eu acho que de repente ficou faltando um nome ou outro. Eu esperava que o Vasco fosse ainda trazer mais um cara de lado de campo, de repente um meio ali pra não rivalizar, mas pra pelo menos compor com o país. Isso acabou não acontecendo no primeiro momento. O Vaz Malucos, Bruno Azevedo, esse Cleiton, mesmo pra ser reserva, é uma contratação bem abaixo do esperado. Eu nunca vou me antecipar e dizer assim, o cara vai dar certo ou errado, mas eu concordo
eu imaginava que o Vasco fosse trazer um centroavante mais pesado pra já disputar a posição com o Verratti. Me parece que o Vasco trouxe uma aposta, né? E o Cleiton é uma aposta, porque se você pega a carreira dele, ele tem 2 passagens por clubes mais tradicionais aqui no Brasil, Vila Nova e Coritiba, entre realidade ali de Série B e Série A. No Vila Nova ele teve um certo destaque, no Coritiba ele já jogou pouco. Aí ele vai pra Portugal, numa liga que tem um bom nível de competitividade, num clube pequeno, que é o Casa Pia, e consegue ter uma boa temporada. Ele vinha com 8 gols ali na temporada, no Campeonato Português. Eu acho que são números interessantes. Mas eu acho que é mais a título de aposta. O Vasco tá dando uma sinalização clara que é a seguinte: eu confio plenamente no Verratti pra ser o meu titular. E vou botar uma aposta aqui pra ver se ela se desenvolve. Futebol é complicado, né? Porque eu me lembro que o Vasco contratou um centroavante ano passado chamado Pedro Raul, que todo mundo queria. Depois que deu errado é fácil, né? Mas na época, todo mundo queria. O Vasco disputou o Pedro Raul a tapa no mercado, com mais uma porção de clubes, porque o Pedro Raul tinha feito um campeonato brasileiro excepcional, com mais de 20 gols pelo Goiás. E não deu certo. Claramente não deu certo. Aí o Vasco buscou o Verratti, que é um cara com mais de 30 anos, com uma carreira média no futebol argentino. Não tinha nem defendido um gigante, um Boca, um River. O cara vinha de uma artilharia de campeonato argentino pelo Belgrano. E esse cara deu certo. Então é complicado, cara. De repente o Cleiton vai chegar aqui e vai deslanchar. Mas eu também imaginava que o Vasco fosse buscar um nome um pouco mais pesado. O Vini tá perguntando aqui, o Vasco tem time pra brigar pela Copa do Brasil? Eu acho que a Copa do Brasil permite você sonhar com o título, mesmo não tendo um time dos mais fortes, porque o mata-mata é muito do encaixe, né, Azevedo? Geralmente os confrontos não têm distância tão grande entre ida e volta, principalmente quando você vai pra fase em que tem confrontos de ida e volta. Geralmente é uma semana, 15 dias no máximo de intervalo. Se você encaixa naqueles confrontos, de repente tu se dá bem. O Ramon Dias é um técnico inteligente que sabe ler cada adversário. Então você pode, de repente, ir superando adversários até mais fortes. Ou até, vou além, de repente o chaveamento vai te ajudando também. Verdade. Você não pega os adversários mais pesados, vai pegar um time mais pesado lá pela semifinal, pela final, pela fase quartas de final. E aí, de repente, você já tá mais embalado até ali. Então eu confio sim, não vou dizer que é favorito, mas eu acho que o Vasco pode sonhar com o título sim. E sobre o Payet, o Matheus tá dizendo o seguinte: esse elenco é suficiente pro Payet não se machucar, né, Gabriel? Se o Payet se machuca, quem vai exercer a função? Essa é a minha preocupação. É claro que o Vasco deve realizar um trabalho muito inteligente com o Payet para não expor ele a um desgaste físico desnecessário. Mas é aquilo, né? O Vasco já passou por essa situação esse ano, né? De uma lesão grave do Paulinho. De repente nem é uma lesão grave, né, Zé? De repente é uma lesão muscular que tira o cara 2, 3 semanas e você não tem um substituto. Então eu fico preocupado, cara. Se realmente o Payet tiver algum problema físico no meio do caminho, isso pode complicar bastante o Vasco.